Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre com convidados especiais. E hoje eu converso com a Suzane de Azevedo, empresária e escritora. Vamos falar sobre como reconhecer os sinais que a vida nos apresenta e como agir no momento certo. Vamos descobrir agora no Análise Direta. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos a empresária e escritora Suzane de Azevedo para falar sobre os sinais que a vida nos apresenta e como agir no momento certo. Suzane, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Oi, Tabata, eu que agradeço aqui o convite e aí compartilhar aqui um pouquinho do meu livro. É um prazer. E olha, a Suzane lançou recentemente o segundo livro, Ativada para Celebrar, Como Perceber Momentos para Gerar Experiências. Suzane, o que você aborda no seu livro? Conta pra gente. Então, o meu livro ele é bem nesse sentido de trazer experiências das quais eu já vivi, né, da minha vida e de coisas simples e da jornada como um todo, e eu ativo como perceber esses momentos, né? Então, são vários, no decorrer do livro, eu trago esses sinais, né? Então, de ficar atento aos sinais para que a gente perceba e capte esse ponto importante da vida. Como o seu livro ele pode ajudar outras mulheres na sua jornada de vida também, assim como você? O livro ele foi elaborado, né, foi pensado justamente nessa questão de romper. Então, assim, de romper uma vida linear, e eu fui provocada a escrever o livro. E quando eu fui provocada, tem toda uma história, porque quando eu fui provocada com esse desafio, já foi muito importante, porque a princípio eu não me sentia capaz. E quando o livro ficou pronto e todas as pessoas das quais têm contato e falam, nossa, foi muito importante isso, eu fico muito grata e vejo quanto mais a gente tem que incentivar as pessoas a ver a perceber esses sinais para que traga na vida a gratidão, a celebração. No seu livro, você relata tanto experiências pessoais como profissionais também. Sim, então, o livro foi feito num momento importante aqui da minha vida, né? E ele trata da percepção, da celebração da vida de momentos simples, né? Então, eu abordo aqui o quanto é importante, por exemplo, com o meu filho. Eu brindo ali um café todo dia, né? De celebrar esse momento que nós estamos vivos, felizes e temos desafios a serem cumpridos na vida. É bem esse olhar de despertar e que é possível para todo mundo. Então, da mesma forma que eu sou incentivada e me inspiro com outras pessoas, eu consegui, através de pequenos relatos no livro, a despertar esse sentimento para quem tem o prazer da leitura. Esse despertar que você cita, ele veio então através da percepção de outras pessoas com as suas atitudes, com as suas ações. Você não tinha isso sobre si não mesma? tinha. Até na introdução, no primeiro capítulo, eu falo assim, não perder festa, não perder nenhuma festa. E eu não estou dizendo que é para ir em todas as festas, né? Mas quantas vezes a gente deixa de ir numa festa porque não tem a roupa adequada ou porque está cansado? E eu trago aqui, de uma forma da percepção de que você, quando você foi convidado para uma festa, você foi escolhido, né? Então, assim, você foi escolhido, todas as memórias que vão te trazer daquela festa e a celebração, né? Afinal, Deus toda vez trazia uma festa para a gente agradecer a vida e viver intensamente, né? Todos temos desafios e eu trago de uma maneira muito simples e algumas festas das quais eu participei e o que ela deixou registrado. E eu sei que você
também tem uma festa que você fala, nossa, naquela festa teve aquela música, naquela festa teve aquela comida, né? E o quanto a gente precisa, quando digo festejar, é o significado da festa. Então, eu trago algumas festas, como a festa do meu pai, uma festa da minha irmã, o significado que ela traz no coração. Então, eu falo assim, não perder festas, né? E muitas vezes, quando eu tenho um convite, depois que eu escrevi, eu falo, nossa, se eu falei não perder festas, eu me incentivo ainda mais. Porque, assim, a gente não pode perder essas oportunidades de celebrar a vida. Então, no caso, são pequenos momentos. Sim. E ali você perceber o que realmente é importante. Seria bem isso. Exatamente. Como eu falo também de ambientes ousados, né? Porque, muitas vezes, quando a gente fala de ousadia, pode vir o conceito de inconsequência, mas não é. É sair da zona de conforto, né? É de tirar esse sentimento, excluir esse sentimento de inadequação. Assim, eu acho que a gente tem caminhos para serem percorridos, né? E aí, com isso, Tabata, a gente pode falar assim, todo mundo tem a oportunidade, até hoje, por exemplo, no Instagram, tem uma caixinha de perguntas. Ser ousado de fazer uma pergunta para quem você achar adequado, né? Então, eu falo no livro dessa minha percepção, que eu sempre tive um pouco isso no coração, que eu sempre gostei de sentar na frente na escola, de ser próxima do professor. E quando eu descobri e potencializei isso na minha vida, de estar perto de pessoas importantes, eu digo de um professor, de uma pessoa do seu condomínio, de uma pessoa do seu trabalho, né? Ser ousado em falar com pessoas que estejam em outro patamar para que você tenha outros movimentos na vida, né? Então, eu trago também, o meu livro, ele é muito suave, muito gostoso, porque eu trago fotos e tem alguns QR Codes que são vídeos que remetem a estes momentos. Então, tem parte de algumas festas e de ambientes ousados, eu trago ainda o quanto com esse meu movimento, que depois eu intensifiquei, o quanto eu mudei as próximas gerações. Então, o meu filho teve todo um impacto após eu ter feito um curso que eu vi a visão de outra pessoa. Então, assim, sempre se dispor nesses ambientes. E muitas pessoas acham isso difícil. E aí, como eu falei, tem a caixinha do Instagram. Eu sempre me provoco também quando tem uma aula ou algum evento a fazer uma pergunta, porque a gente sempre tem uma pergunta para fazer e para explorar. Então, quando eu estou nestes ambientes, eu fico pensando, o que eu vou perguntar? Porque é uma forma de eu realmente ter uma resposta e também de tirar algo a mais de mim, né? Então, assim, eu falo, essa parte de ambientes ousados, ela é tratada de uma forma muito simples, que todo mundo pode ter o acesso, porque eu desperto como chegar neste lugar. No caso, seriam lugares que a pessoa nunca imaginou chegar, se dispor a isso, para que ela alcance, tenha outras conquistas, seria isso também? Podemos trazer isso mais para o lado profissional? Também, olha, para o lado profissional é muito importante, mas para todas as vertentes da vida, né? Porque nós temos, todos nós temos ali talentos e a gente tem que explorar. Como eu nunca pensei que eu poderia me tornar uma escritora. E hoje estou até aqui numa entrevista falando do meu livro, né? E o quanto ele impacta as pessoas que têm acesso a ele. Mas é justamente isso. Então, é na parte profissional, é na parte familiar, porque eu acabo impactando os meus filhos. Na família, por exemplo, eu fui a primeira escritora da família a escrever um livro. Então, eu já impactei a família, que eu fiz um marco ali e abri as portas para todo mundo se incentivar a fazer isso. Então, são de todas as áreas. E, assim, para mim, é muito importante fazer esse romper comigo mesmo, né? Que é, de novo, como eu ressaltei, nós temos talentos ali, todos nós, escondidos, que têm que ser explorados. Porque a gente veio para essa vida para
viver, tá o nome aí, né? Então, é muito de explorar, né? Porque é muito natural, muitas vezes, do ser humano, e às vezes eu também chego neste lugar de reclamação e de problemas que todos nós temos, mas a gente tem que alimentar e incentivar muito esse propósito da vida e encontrar os caminhos. Nossa, maravilha. Agora, qual experiência mais te marcou na área pessoal que você relata no livro? Olha, chego até o livro me emocionar, né? Mas eu falo da minha trajetória profissional, mas eu falo aqui do final do Caminho de Compostela, né? Eu fiz o Caminho de Compostela, que eu falo que foi um presente, e das expectativas que eu tive lá, né? E de chegar naquele lugar, né? E ter o sentimento, né? Por exemplo, eu li lá o livro do Paulo Coelho quando eu era adolescente. Para mim, assim, o Caminho de Compostela era impossível. Era como você falasse para você hoje, Tabata, eu vou para Marte, né? Então, assim, era completamente impossível. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, quanto essa crença de merecimento e de capacidade, ela é potencializada. E lá, aquela ansiedade do dia anterior, sabe quando você vai subir no palco, o primeiro dia de aulas, eu acredito muito em potencializar isso, porque isso nos dá energia, garra, determinação. E no caminho que eu achei que seria, por isso que eu também acredito muito que a gente tem que sentir para fazer sentido, não tem sacrifício, é difícil, tem lá, fica cansado, mas assim, é tanto prazer e durante todo o caminho que são jovens, famílias, não tem nada de penitência. Em todo o caminho, as pessoas quando passam por você falam assim, bom caminho. E aquilo você vai se enchendo de bom caminho, e eu falando assim, que Deus abra o meu caminho. Então, assim, aquela experiência e a chegada foi muito marcante de provocar este sentimento que eu trago aqui no livro em detalhes, e da questão de ser peregrino, né? Eu gosto muito de viajar e eu falo também no livro sobre o que a viagem traz para você, porque sempre é uma transformação, você nunca volta igual. Mas na questão de ser um peregrino, fazer a caminhada o dia inteiro, mas é sempre com a percepção diferente de um turista, porque um turista, ele se diverte, um turista aprecia, mas ele também reclama, ele também, muitas vezes, fica frustrado. E o peregrino, ele sempre agradece. Agradece a chuva, agradece o sol, agradece a comida, agradece a cada passo. E aí eu falo assim, o quanto a gente tem que trazer isso para a vida, né? Para agradecer os momentos. Perfeito. A Análise Direta volta daqui a pouquinho com a Suzane de Azevedo, autora do livro Ativada para Celebrar. Não saia daí. E o Análise Direta está de volta e hoje nós recebemos uma convidada muito especial, empresária e autora, Suzane de Azevedo. E ela está contando um pouquinho para a gente sobre a segunda obra dela, que foi lançada recentemente, Ativada para Celebrar. Suzane, você é a primeira pessoa que escreveu um livro na sua família, né? Como que foi para você esse desafio? Você sentiu essa responsabilidade? Para você foi um motivo de orgulho influenciar outras famílias? Seu filho também? Como foi essa experiência? Foi uma experiência assim de romper, né? De ser diferente e de trazer a história da família. Então, eu sou muito curiosa e a minha família é muito grande e eu sempre pergunto para os meus pais, pergunto para uma tia, pergunto para um tio, como era, e cada um tem a sua versão, mas assim, ficou um pouco perdido, porque não está escrito. E eu até menciono aqui no livro que o que não está escrito não existe. Então, isso me provocou muito a escrever o livro. E quando eu fui provocada a escrever um livro, que uma amiga falou, por que você não escreve um livro? Eu falei, meu Deus, mas será que eu sou capaz, né? E eu cheguei em casa e falei para o meu filho, o que você acha de escrever um livro? E meu filho tem hoje 18 anos.
mãe, que máximo escrever um livro, a gente ter uma escritora na família. Aí eu falei, agora a responsabilidade está comigo. E a princípio eu não acreditei muito, tanto é que eu não contei para ninguém do que eu estava escrevendo o livro, fiquei ali fazendo todo um trabalho comigo mesmo, né? Então eu acho que o quanto isso foi importante, que se eu tivesse divulgado, talvez as pessoas iam colocar, como eu digo assim, uns post-its em mim, para que isso? Você não é capaz, você tem tanta coisa para fazer, e eu não teria concluído. Então, assim, é uma observação que eu sempre trago quando você tem um sonho e que você realmente acredita no seu coração. Trabalhe você pessoalmente, né? Você com Deus ali para poder ser concluído. E foi numa festa de aniversário do ano passado, no meu aniversário, eu embrulhei, o livro ficou sensacional, né? Com fotos, QR codes, e eu embrulhei para presente. E ninguém sabia, né? Só tinha uma pessoa, uma amiga que me ajudou a escrever o livro que ela sabia, embrulhei para presente, e na hora dos agradecimentos, eu falei, ó, todo mundo vai receber, ninguém abre, e na hora do agradecimento eu falei, vocês foram convidados muito mais do que uma festa de aniversário, mas para o lançamento do meu livro. Então, assim, foi um momento marcante, né? De deixar essa marca. E a partir daí, toda a minha família ficou muito, muito orgulhosa e, assim, todo mundo ficou com isso no coração que é possível, né? Que é possível e orgulho de falar assim, nossa, tem um pedacinho de mim aqui. Então, assim, a questão de romper e deixar isso para as próximas gerações é muito, muito, muito gratificante. E também rompe a questão de ser escritora, rompe também outras barreiras, né? Porque muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque alguém falou alguma coisa e que não necessariamente seja uma verdade ou um desafio que você possa vencer. Uhum. Quanto tempo você levou para desenvolver essa obra? Eu faço uma brincadeira, Tabata, que eu falei assim, que foi a minha vida inteira, né? Porque a minha vida inteira eu fiquei ali cultivando e tendo essas crenças todas, né? Mas, assim, além da vida inteira de pontos importantes, foi em torno de 8 meses, né? Porque, assim, muitas vezes eu escrevia algumas partes e eu falava assim, ai, não, eu acho que isso qual é a importância, o que vai impactar na vida de quem vai ler. Eu sempre tive, no decorrer da redação, eu sempre tive esse olhar do que a pessoa seria impactada. Então, sempre foi isso. Então, muitas vezes eu tirava, porque eu falava, não, acho que isso não faz sentido, né? E eu fui colocando também, Tabata, isso é muito, muito legal, alguns insights de amigas, né? As inspirações que eu tive no decorrer da vida, o que trouxe para a minha vida, e eu falo muito dos sinais, ficar atento aos sinais da vida, que todo mundo tem lá os sinais, mas muitas vezes pela correria, pelo dia a dia, você não capta esses sinais. E eu falo, olha, depois que eu internalizei e fiquei mais atenta mesmo aos sinais da vida, que seja uma pessoa falando ou que a gente passe pela rua e veja alguma coisa, mas assim, cada um tem um sinal, né? Cada um faz sentido em algum tempo da vida. E esses sinais, eles motivam a tomar atitudes. No seu caso, foi escrever o livro, né, que veio essa ideia de uma amiga, de... Isso, exatamente isso. São provocações que você tem no decorrer da vida, do dia a dia, para você ficar atento aos sinais. No livro eu conto uma experiência que é muito, muito importante, de uma amiga, né, que ela estava passando por uma transição de carreira, e aí aquelas dúvidas, como é que vai ser, né, que difícil. E eu falei assim para ela, se você não acreditar em você mesma, quem vai acreditar? E aquilo foi muito impactante para ela e para mim, que muitas vezes hoje, no meu dia a dia, eu falo, se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Então, assim, me veio no coração essa indagação para ela, que foi muito importante para ela e eu uso até hoje. Então, é neste sentido os sinais, né? Tem de uma outra amiga também, que ela ainda é bem recente isso, e estava muito, muito vivo quando eu estava fazendo a redação,
que ela e a família resolveram mudar para os Estados Unidos. Então, uma mudança já demanda muito. Aí, uma mudança para outro país, mais ainda. E ela me falou, nossa, Su, tá tão difícil, porque tem que ver todos os itens de uma mudança. E eu falei, pera, calma, vamos pensar. Falei, o mais difícil você já fez, você decidiu. Depois que a gente decide, aquilo a gente tem que internalizar e agir. E ela falou, nossa, você tirou 200 quilos de pressão das minhas costas. E é muito isso, né? Então, assim, essas percepções do que a gente fala, não é só do que a gente vê ou recebe, mas do que vem do nosso coração, a gente tem que ficar atento. E assim, todo mundo tem isso. E depois que eu intensifiquei esses momentos, eu valorizei e fico mais atenta. Assim, por exemplo, quando eu pego de simples também, coisa simples também, Tabata. Se eu pego um Instagram ou se eu estou na rua, eu percebo, será que aquilo está me dizendo alguma coisa, né? Então, e também não é que eu estou 24 horas pensando nisso, mas é abrir uma portinha para este tipo de pensamento. No seu livro, o prefácio é escrito por uma amiga, né? Fernanda Toqueto, é assim que pronuncia? E ela cita que você a procurou para uma mentoria profissional. Sim, sim. A Fernanda... Como ela foi importante na sua vida? Eu sempre falo que a gente tem que ter pessoas, a gente escutar pessoas que nos amam ou pessoas especialistas que vão ali nos provocar. E a Fernanda Toqueto, ela é uma mentora de carreira, é uma pessoa muito bem relacionada e que estuda muito. E na época da pandemia, né, que estava todo mundo lá trancafiados, né, que essa ao mesmo tempo que a pandemia parece que faz tanto tempo, é tão recente, né? Ela falou, vamos fazer uma mentoria de carreira? E eu, assim, me achava que, assim, minha carreira estava indo tudo bem e que estava tudo certo. E ali ela começou a fazer algumas provocações e perguntas de coisas que, nossa, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquele outro, e aquilo me despertou. Então, assim, eu acredito muito nisso de você ter um amigo. Um mentor é importante porque um amigo, às vezes, tem alguma relação que ele não quer que te chatear, ou você não tem a mesma credibilidade de uma pessoa isenta ali e que te vê com outro olhar. E foi a Fernanda Toqueto que me provocou a escrever o livro, né? Então, assim, receber essas provocações, que muitas vezes fica no seu coração, você fala, não é para mim, mas assim, vai investigar, né? Eu acho que é bem por esse caminho. Você relata que por muitas vezes você agiu de forma intuitiva. Isso foi positivo ou negativo? Como que você aprendeu a enxergar essas formas intuitivas para trazer uma atitude assim que traga bons resultados para você? Esse intuitivo são os nossos talentos, né? Então, eu acredito muito em ficar atento aos nossos talentos, porque todos nós, né, por conta da sociedade, de escola, nós somos formatados de algumas formas e se a gente não cuidar disso, aquela formatação que nem sempre é sua essência vai para o resto da vida e muitas vezes te traz infelicidade. Então, esse intuitivo, eu sempre quis estar próximo de pessoas, da professora. Eu sempre fui aquela pessoa que queria sentar na primeira fileira que a professora naquele tempo falava. Quem quer apagar a lousa? Eu queria. Então, eu sempre tive essa atitude de romper, de proatividade. E quando eu entendi que isso me levava para outros caminhos e de todas as áreas da vida, eu cada vez mais potencializo que eu sempre quero sentar na frente, eu sempre quero fazer uma pergunta e me provocar a este lugar. O Análise Direta vai fazer mais um intervalo, mas é bem rapidinho, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta com a Suzane de Azevedo, autora do livro Ativada para Celebrar. A gente volta já já.
Análise Direta está de volta e hoje a nossa convidada especial é a Suzane de Azevedo, autora do livro Ativada para Celebrar. Suzane, como o seu livro ele pode ajudar outras mulheres 50 mais a verem que a vida não acabou ali? Você pode sonhar, você pode conquistar cargos maiores, melhores na sua empresa, traçar metas, sonhos. É muito boa a sua pergunta, viu, Tabata? Porque aqui no livro eu trago experiências, né? Experiências, por exemplo, quando eu falo de festas, né? A minha irmã ela fez uma festa de 50 anos que era como se fosse a festa de 15 anos que ela não teve. Então, ela realizou esse sonho, né? Então, é possível realizar esse sonho. Eu menciono também, falando de festas, a festa que meu pai fez de 82 anos, que ele nunca gostava de festa e depois da pandemia ele resolveu se ressignificar isso e fez uma festa do jeito que ele gostava, com aquela comidinha da roça, gostosa, e chamou todos os primos, né? E foi uma celebração. Então, depois dos 50, é possível, sim, você encontrar esse caminho e não desistir. Eu acho que o importante é você não desistir. Falando da parte profissional, eu falo muito aqui também da minha empresa, né? E o quanto esse desafio de ser mulher empresária, né? De ser filha do dono também, porque quando eu comecei, que eu sou a primeira geração da minha empresa, né? Eu comecei a empresa junto com meu pai e com a minha irmã. Mas, assim, essa questão da mulher se posicionar, né? Então, muitas vezes, como existem, e existem obstáculos, né? A gente não adianta falar que não existe, porque ele existe e nós temos que ali lidar com ele. Ou melhor, eu acho que nós temos que ali cuidar dele, né? Mas eu vejo sempre o ponto da mulher por um outro lado, né? Eu sendo mulher e trabalhando num ambiente extremamente masculino, mas eu olho pelo outro lado que, assim, as mulheres sempre são atendidas primeiro. De uma maneira geral, existem mais gentileza com as mulheres. Então, eu sempre me coloco neste lugar de desenvolver o feminino e usar o feminino para estar à frente no mercado de trabalho. Então, assim, é possível, porque, assim, é claro que isso acontece, né? Então, é explorar essa parte feminina e de multitarefas e assim por diante. E é um desafio muito grande, né? É empresária, mãe, escritora agora. Como que você faz para equilibrar os pratinhos? Essa é uma pergunta que, assim, eu fico sempre refletindo, né? Como lidar com isso é tendo uma agenda produtiva. Então, a agenda produtiva significa se organizar e deixar um pouco essa questão de exigência. Por exemplo, que as mulheres, de uma maneira geral, são muito exigentes com a unha, com o cabelo, se tem que estar. Então, assim, é da forma que dá para ser, deixando esse lado, não é excluindo, mas não enfatizando esse lado da exigência e tendo uma agenda produtiva ali de cumprir todos os papéis. Por exemplo, quando eu levo meu filho na escola, eu já proporciono um momento com ele de validá-lo, de falar da escola, né? Então, assim, não vai os dois quietos. Se estamos num almoço, vamos fazer ali um brinde, conversar. Então, assim, sempre procurar essa agenda produtiva, porque o ponto aí é vigiar, porque a gente, para, de repente, sair de um ponto ideal e se distrair numa rede social ou se distrair com assuntos que não agregam, é o grande segredo, vamos dizer assim. E trazer de forma literal a celebração em um momento ali simples do cotidiano, Sim, né? Essa correria do dia a dia, isso está ficando um pouco de lado. Então, o grande objetivo do meu livro e quando eu falo do meu livro para todos os leitores, é para a minha vida também, né? Porque quando você escreve um livro, agora eu tenho autoridade para falar disso, você está escrevendo para você, né? Então, é cuidar de todos os momentos, né?
É o famoso orar e vigiar. Então, é vigiar e agradecer ali a gente ter saúde, ter família, ter o trabalho e ter muito trabalho e procurar e romper esses desafios. Agora, a gente falou muito sobre outras mulheres que você traz a influência, que você incentiva através do seu livro, os seus relatos, suas histórias, mas e homens também? Você enxerga que o seu livro ele pode ajudar também homens a perceberem esses sinais? Ah, com certeza, né? Porque os homens precisam, não que precisam mais, né? Mas assim, as mulheres são, pela natureza, né, biológica, elas são mais intuitivas. E os homens aqui podem, vão despertar este olhar de celebração, esse olhar, vamos falar, mais genuíno do coração, né? Porque o homem, a natureza ser mais racional, então despertar esse lado genuíno, né? E também como despertar na mulher. Isso também é bom, né? Como despertar na mulher. Por exemplo, quando eu falo dessa introdução do primeiro capítulo de festas, né? As mulheres são extremamente exigentes. Você fala, nossa, meu bem, você está linda, maravilhosa, né? Então, eu acho que isso ajuda muito o homem a trazer para o lugar da mulher, que é a rainha, a princesa. Agora, você fala também no livro sobre como estimular o corpo, a mente e o espírito. Como que você traz isso para que o leitor enxergue e estimule isso também? Eu falo aqui no livro muito sobre movimentar-se. A gente traz outros estímulos que às vezes pode parecer mais do mesmo falar isso, mas é diferente, no sentido de que é se movimentar, de fazer uma pergunta ousada, de sair da zona de conforto, e isso é para o espírito, que é você estar conectado, né? Quando eu falo aqui de conexão e um pensamento, nós estamos numa sociedade que a gente vai agindo. E quando eu falo, respira 5 segundos, e não é nada de meditação, nada muito complexo, a gente traz na mente a melhor decisão, a gente observa os sinais, e nesse conjunto é o ativar para celebrar a vida. Você pretende escrever mais livros? Olha, já me falaram que essa questão do livro, né, é um bichinho que pica e depois fica. E eu estou assim, eu estou trabalhando, né, porque um livro, ele é um empreendimento, né, porque tem toda uma jornada, ele fica pronto, e agora eu estou trabalhando em divulgá-lo, né. E é muito bom receber, é muito gratificante receber as mensagens de falar, nossa, eu tenho várias pessoas, né, desse capítulo Não Perder Festas, que vieram falar, eu fui na festa porque eu li aquilo do seu capítulo, faz sentido, né? Então, até algumas festas que eu não fui, não, eu li o seu livro e você não perde festas, né? Que isso traz esse movimento. Mas eu pretendo escrever outros livros e trazer mulheres. Eu estou muito nesse movimento de incentivar mulheres, da gente fazer esse movimento, porque a gente tem essa força e eu tenho esse chamado de promover isso, né? De despertar no coração das mulheres. Da mesma forma que no passado me provocaram, eu me sinto no dever, enquanto aqui viva que estou, em provocar, em trazer isso para a sociedade e para motivar e incentivar as mulheres. Agora, você costuma reunir bastante a família, né? Pelo visto, eu imagino que sim, pelos relatos que você citou. Como que você faz para reunir toda a família e trazer isso de forma mais... que a sua família também entre no mesmo ritmo que você, de enxergar que a vida precisa ser celebrada? Isso foi um trabalho, né, que foi um trabalho, né, uma conquista, que quando eu percebi o que trazia no coração de todos os envolvidos, eu comecei a desenvolver e de intensificar. Então, fazer surpresas de amor, pequenas surpresas, né, do tipo deixar um bilhetinho, ou fazer uma faixa, ou uma bexiga. Então, hoje, quando a gente se reúne, já pensam assim, o que a Suzane vai trazer dessa vez? Mas eu incentivo... E eu
a partir do momento que eu comecei a fazer isso, brotou um sentimento em todos de falar, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E assim, quando eu falo de festas também, é a reunião de pessoas e se transforma numa festa, né? Porque eu já tive em algum lugar de falar, nossa, dá trabalho, vai sujar, o quanto vai fazer. Mas não, gente, o retorno que traz o coração, as memórias que ficam na minha vida, as memórias dos meus familiares, a memória do meu filho, isso é muita recompensa. Porque muitas vezes fala em festa, a pessoa já imagina o gasto, o trabalho. E aí, um almoço num domingo em família, isso já se torna, né? É uma festa, é festejar. Então, um almoço, quando as pessoas reunidas, já falam assim, gente, nós estamos aqui numa festa de celebração. É despertar, é ativar, né? Por isso que eu gosto muito esse é um talento que eu tenho de ativar várias frentes da minha vida, mas assim, é ativar um momento. Então, se você está num almoço de domingo, é comunicar, nós estamos numa festa, porque hoje é domingo, estamos todos reunidos aqui com saúde. E como eu falei, né? Um brinde com uma água, com um café, isso já desperta esse sentimento de vida. Agora, você falou sobre o seu filho, você cita ele no livro também, que ele é muito maduro. Isso veio através de você? Você percebe que ele adquiriu essa maturidade através do seu olhar, de você enxergar esses sinais da vida e trazer isso para a vida dele também? Assim, nós enquanto família, né, toda a minha família, pai, mãe, irmãs, meus sobrinhos, né, nós somos muito família e eu trouxe sempre, eu tenho isso, né, porque minha família é muito grande, mas eu trouxe esse olhar para ele, né, e para os meus sobrinhos dizendo, vamos considerar os descendentes, esse olhar de festa, de celebração, de honrar pai e mãe e o quanto este valor família nos leva para outro lugar de prosperidade na vida. Então, assim, um dos objetivos aqui do livro é fortalecer a família. Agora, quem quiser encontrar o seu livro, adquirir, como que faz? Então, o meu livro está à venda no meu Instagram, né? @Suzane de Azevedo, que eu adoro o meu nome. Eu falei do seu nome bonito, Tabata, mas eu também gosto muito do nome. O nome, para mim, é muito importante. Então, o meu Instagram e Facebook é @Suzane de Azevedo. E lá vai ter um link que leva para aqui o livro, que é muito especial no sentido de estimular, de ativar esses pequenos momentos para a gente colocar no dia a dia. E com certeza vai mudar a vida de muita gente. Muito obrigada, Suzane, pela sua participação, por estar aqui, foi uma honra. Eu agradeço a todos. E se você quiser rever este programa, acesse nosso canal no YouTube, o Hit Jornalismo. O Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.